Este vídeo depoimento foi pago com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo por meio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2020. Eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre produção, que é um termo muito amplo, e aqui eu vou me ater basicamente à produção técnica. Então, definir produção técnica seria a produção do ato musical ou artístico que vai ser executado pelo contratado do show que você está trabalhando. É muito importante deixar claro com a pessoa que está contratando o seu serviço o que você está se propondo a fazer, para eventualmente não haver algum mal entendido e algumas necessidades que não são técnicas acabem sendo desconsideradas e isso acabe eventualmente prejudicando o seu trabalho. Por exemplo, não é da produção técnica uma solicitação de camarim, como por exemplo, se o artista ou então o grupo solicita toalhas e algum tipo de bebida, algum tipo de acomodação em hotel, isso não tem nada a ver com a produção técnica. A produção técnica a gente vai se ater ao rider técnico que você vai receber e ver a melhor maneira de executar isso. A produção técnica oferece diferentes possibilidades de trabalho para o produtor, como por exemplo, o produtor técnico de um artista, ele vai estar ligado a um artista, no caso a um show, eventualmente até mais se o artista tem mais de um tipo de show, o que é uma coisa hoje em dia comum. Muitas vezes o artista tem uma banda de apoio, às vezes ele se apresenta só com voz e violão, são necessidades técnicas diferentes. O produtor pode ser o produtor técnico de uma casa de shows que realiza diferentes formatos de evento, pode ser o produtor técnico de um festival, pode ser o produtor técnico de apenas um evento, pode ser o produtor de uma turnê, ser contratado para fazer uma quantidade X de apresentações, eventualmente até com grupos estrangeiros que vêm e necessitam de um produtor que faça esse trabalho com eles, um produtor técnico local. A produção técnica ela é dividida em 2 ou 3 estágios, que seriam os seguintes: a pré-produção, que é tudo que é combinado antes do dia do show ou do festival; a produção em si, que é a execução da pré-produção, que é no dia ou nos dias que o evento está acontecendo; e depois também o loadout, o pós-produção, que é o encerramento, quando acaba o evento, então o show, toda a desmontagem de tudo que foi combinado. Como falado anteriormente, a pré-produção pode ser um trabalho diferente de acordo com a função que você está desempenhando no projeto. Se você representa um artista, a pré-produção começa quando você envia o seu rider técnico. O rider técnico é um documento que contempla todas as necessidades técnicas do show, como energia, como necessidades de áudio, necessidades de luz, de vídeo, eventualmente de LED. E quando você envia esse documento ao produtor local, e ele vai providenciar que essas exigências sejam atendidas. Um rider técnico geralmente contempla opções. Por exemplo, você pede uma mesa de som. Se não é possível ele atender com aquela mesa de som específica, você está dando outras opções, outros modelos, outras marcas para serem atendidas. E se eventualmente as coisas ficam difíceis ou não conseguem ser realizadas de acordo com o seu rider, você recebe do produtor técnico local um contra-rider, que é ele informando o que ele consegue disponibilizar para a realização do evento. É muito importante essa informação ser trocada, porque quando se chega no local do show
ou se você está do outro lado da mesa, quando você está atendendo um artista, é muito importante que todos estejam cientes do que vão encontrar. Existe também uma pré-produção que é chamada visita técnica. A visita técnica muitas vezes consiste no produtor técnico ou uma pessoa encarregada de fazer esse trabalho de produção técnica antecipada ir ao local onde o evento vai acontecer e se certificar de que aquele local é adequado para a realização daquele evento. Ou, em algumas vezes, quando não é possível ser dessa maneira, você ter acesso à planta do evento. Se é um evento muito grande, você ter acesso à planta do evento para você saber o que está acontecendo, como é a proposta para o evento. E depois de acordado todo o rider técnico, é importante se propor um cronograma. O cronograma é o horário de trabalho que cada equipe vai ter para executar a parte que lhe cabe. Nesse momento, começa a se necessitar de outros aspectos que não necessariamente são da parte técnica, mas que caminham juntos com as outras áreas da produção, como, por exemplo, serviços. Geralmente, num cronograma, todas as equipes necessitam da mão de obra de carregadores, por exemplo. E aí, os carregadores, geralmente, eles estão numa área da produção que se chama serviço. E aí, você tem que ter uma comunicação com o produtor de serviços e passar a demanda. Por exemplo, a equipe de luz necessita de 6 carregadores para descarregar um caminhão, ou então a equipe do artista chega com uma quantidade de equipamento e precisa ter essa mão de obra disponível para realizar. Então, nesse momento, começam a entrar outros fatores e outras áreas da produção, e é importante que essa informação sempre corra para todas as pessoas envolvidas na produção. Geralmente se faz um cronograma e vai se passando, e quanto mais informação tiver nesse cronograma, melhor para que todos saibam das necessidades que estão acontecendo. O cronograma contempla todos os horários das atividades que vão acontecer, desde a chegada da primeira pessoa da equipe, previsão, até o encerramento das atividades, que existe um termo em inglês que se chama curfew. Então, esse detalhamento é importante para, como falado aqui anteriormente, todas as equipes, inclusive as que não necessariamente são da parte técnica, sejam disponibilizadas para execução do trabalho. E depois do cronograma feito, essa informação circula entre todas as equipes e as pessoas que vão trabalhar no evento. No Brasil, existe um pouco a cultura ou então a flexibilização dos horários. Mas em muitas situações isso não é possível, como em festivais, por exemplo, e em muitas outras situações isso resulta inclusive em multas. Então, é muito importante tudo que a gente está planejando, a gente tentar executar de acordo com o que está sendo proposto. Claro que eventualmente imprevistos acontecem e isso não é possível, mas sempre a gente tentar executar as coisas de acordo com o que foi combinado anteriormente. E finalizado o cronograma, isso nos leva ao evento, à produção, à execução do projeto que foi combinado na pré-produção. Já temos o cronograma, então observar a execução disso. Uma coisa muito importante é sempre se zelar pela segurança, pelos equipamentos de proteção, ao fator humano, à proteção do ser humano. Por exemplo, existem trabalhos aéreos, trabalhos que são feitos em cima da nossa cabeça, como por exemplo as equipes de luz geralmente trabalham com refletores, com coisas pesadas. Todas as pessoas que precisam trabalhar nesse momento, é importante que todas elas usem equipamentos de segurança,
Sempre a segurança é a coisa mais importante, pois numa eventual imprevisto, num eventual acidente, um equipamento pode ser reparado, pode ser comprado, pode ser consertado. A vida humana sempre deve ser a prioridade. Isso é a coisa mais importante que deve se observar nas montagens, o cuidado com o ser humano. Se a produção técnica foi feita em comum acordo com todas as partes, a execução será tranquila, salvo eventuais imprevistos. Todos ali estão cientes do que está sendo oferecido, do que vão encontrar, todas as equipes estão dimensionadas para atender aquele evento e o dia vai ser tranquilo. Os aspectos importantes de se observar na execução do projeto é energia elétrica, som, luz, projeção, eventualmente filmagem, se existe algum tipo de transmissão à unidade móvel, que é onde geralmente isso é gerado e transmitido. A pós-produção também, se a sua pré-produção foi bem feita, ela vai correr de acordo com o que foi planejado. Você vai dispor da mão de obra necessária, dos serviços necessários para executar, e vai dar tudo certo no seu evento. E para finalizar esse vídeo, é uma reflexão que eu tenho, que é sempre a necessidade da indústria do entretenimento abraçar a questão ambiental. Eu acho que o entretenimento pode se envolver de uma maneira muito maior, propondo ações que contribuem para a proteção, conservação do planeta, adotando medidas sustentáveis, ações sustentáveis, conscientização do público. E eu acho que isso é uma coisa que é urgente no século XXI, onde a gente está vendo o planeta realmente, esse organismo que a gente faz parte, necessitando desse olhar de parceria e de carinho. Espero que a indústria do entretenimento cada vez se envolva mais com essa questão, que é a mais urgente, na minha opinião. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Alguma dúvida, por favor, nos comentários. Eu vou ficar feliz em responder, em ter uma interação com as pessoas que tiverem interesse em, de uma maneira, interagir comigo. Obrigado. Este vídeo depoimento foi pago com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, com recursos da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo por meio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2020.